Quem não riu nenhuma vez assistindo Minions e meu malvado favorito, só podia estar com os olhos fechados e ouvidos tampados. Mas você, que com certeza riu bastante vendo as produções dos Seres Amarelos, sabia que ela tá cheia de piadas e coisas que só os adultos notaram? Uma delas rola em Meu Malvado Favorito 4, onde vemos que um dos Minions teve uma grande desilusão amorosa e praticamente ninguém percebeu. Quando eles estão na AVL, o Sr. Bundowski reúne quase todos, com exceção de um deles que a gente pode ver lá atrás andando ao lado de uma agente da agência anti-vilões. E fica na cara que o Minion tá paquerando a garota e parece até que ele tá indo bem. O detalhe é que pouco tempo depois, enquanto o chefão tá falando com seus novos agentes, podemos ver que a mesma personagem passa atrás de novo, só que agora com um cara humano bem fortão do seu lado. E vemos que o Minion que a gente viu antes tenta ir atrás do casal, mas acaba desistindo e joga fora uma pequena flor que ele iria entregar pra garota, antes de ver que ela já tava com outro cara. Essa foi de partir o coração. Ele deve ter ficado desiludido depois disso, e você que é mais velho sabe muito bem como é isso. Além desse detalhe, notamos vários momentos escondidos que só adultos perceberam e separamos pra te mostrar agora. Já sabe, né? Pega a pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Ainda no quarto filme, a gente nota que quando eles estão na lanchonete, um dos pequeninos tá dormindo encostado em uma das mesas. E o interessante é que na frente dele existe uma xícara de café cheinha, mas mesmo assim ele tá exausto. O colega que tá ao seu lado percebe e dá um tapa nele pra acordá-lo antes que o chefe visse. Isso é algo que os adultos entendem muito bem, já que estar sempre cansado parece ser algo que faz parte da rotina de todo mundo que precisa de um emprego para conseguir pagar as contas. Logo, os adultos entendem muito bem o que aconteceu com o Minion sonolento. Depois da transformação dos 5 funcionários do GRU em Mega Minions, a gente vê algo bem legal. O grupo de 3 cientistas que trabalham na AVL ficam muito felizes quando tudo dá certo, e os amarelinhos conseguem seus poderes. E nessa hora a gente pode ver que a única cientista mulher acaba dando um beijo no seu colega do lado, pegando ele completamente de surpresa, já que fica na cara que por essa ele não esperava. Mas esse não é o único caso de beijoqueiros que a gente encontra nas produções de Meu Malvado Favorito. No primeiro filme dos Minions, quando Kevin, Bob e Stuart estão perseguindo a carruagem da rainha da Inglaterra, no exato momento em que as pernas robóticas do Bob ficam mais altas, a gente pode ver ao fundo 2 jovens garotas tirando fotos com um guarda real. Se a gente olhar só pro que tá acontecendo no fundo, vamos ver que sem a garota notar, o guarda tá prestes a dar um beijão nela enquanto ela faz pose pra câmera. E quem não gosta de dar um beijo mesmo que seja na bochecha, não é mesmo? Então, se você gosta de beijar ou ser beijado, mesmo que seja de forma carinhosa pela sua mãe ou avó, comenta aqui embaixo #beijo. Quando os Minions estão comemorando entre eles no segundo filme, existem várias coisas que só adultos notaram. A gente vê que os pequenos seres amarelos distribuem sundaes e sorvetes como se estivessem em um bar de bebidas alcoólicas, fazendo uma referência a festas pesadas, só que com sorvetes para tornar tudo mais leve. Mas quem é adulto entendeu muito bem o que aquilo significava, e parece que o efeito que o sorvete tem sobre os pequenos seres amarelos é o mesmo que o álcool tem sobre os adultos, já que a gente pode até mesmo ver durante a festa que um grupo de Minions tá em uma espécie de camarote, com a presença de um polydance em que um dos Minions tá dançando de maneira muito alegre enquanto outros estão vibrando loucamente. Até aí, tudo bem. O problema é que quem é mais velho sabe muito bem que o polydance geralmente existe em boates frequentadas por maiores de idade. Então, como aquilo foi parar no quartel-general dos Minions? Eu acho que dessa vez os animadores passaram um pouco dos limites. Marlene é uma personagem que não é muito amada nas produções, já que ela trata seu filho com muita maldade. E a personagem também protagoniza alguns momentos em que só adultos
entendem muito bem. A gente sabe que a mãe do nosso vilão favorito se divorciou do marido quando os seus 2 filhos eram somente bebês. O detalhe é que depois disso, em vários momentos diferentes, a gente vê ela namorando com vários homens, e bem mais novos, como os instrutores sarados de natação e o seu professor de yoga, fazendo assim com que a mãe do Gru seja considerada uma cougar, que são mulheres mais velhas que gostam de homens bem mais novos. Isso não tem nada a ver com filmes infantis, não é mesmo, Illumination? Quando o Gru, seu filho, os Minions e Pop invadem a escola para supervilões, os adultos notaram uma coisa bem legal. Em um determinado local, bem onde eles acabam descendo, vemos o que parece ser uma jaula. E acima dele está escrito prisão para boas crianças. E quem é adulto e já teve filhos e percebeu esse detalhe, já teve pelo menos uma vez vontade de ter uma jaula dessa em casa, para deixar os filhos um pouco por lá para poder descansar, por mais cruel que isso possa parecer. Pouco depois dessa cena, a gente vê um dos funcionários da escola, que é o responsável por supervisionar as câmeras, e ele tá lendo um livro, e a gente vê que na capa tá escrito "Eu odeio meu chefe, sobrevivendo a um local de trabalho tóxico". E se você já trabalhou algum dia, assim como praticamente todos os adultos, sabe muito bem o que a capa desse livro significa, e como isso reflete o sentimento da maioria das pessoas que trabalham nos dias de hoje. Não acredite em mim. Pergunta para qualquer adulto que tenha um emprego. Tendo emprego ou não, uma coisa você precisa fazer: se inscrever agora no nosso canal. É só clicar no botão de inscrição. Uma dessas coisas que só adultos notaram rola no início do segundo filme, quando os Minions estão trabalhando na fábrica de geleias que o Gru tinha criado. Enquanto 2 estão brincando com um arranjo de frutas na cabeça, se a gente olhar para um dos que tá atrás, a gente pode ver que 2 outros funcionários do Gru se desentendem e começam a brigar. E podemos ver que eles começam a trocar golpes de marreta um contra o outro. E a coisa fica tão feia que um dos 2 chega a desmaiar depois de tomar uma marretada na cara, pro desespero do outro Minion, que começa a olhar para todos os lados para ver se alguém viu o que tinha acabado de acontecer. Ele então começa a fazer de tudo para que o Minion desmaiado acordasse. Ao perceber que ele não tinha morrido, o Minion agressor fica tão feliz que abraça e beija a bochecha do amigo. Tudo isso acontece como uma das cenas de fundo do filme, e praticamente ninguém tinha notado quando assistiu Meu Malvado Favorito 2. Nessa mesma parte que a gente acabou de comentar, podemos ver que outra coisa estava rolando ao mesmo tempo que a maioria dos fãs também não percebeu. Do outro lado, a gente vê que um Minion baixinho e redondo se aproxima de um dos cofres que existe no covil do Gru, e ele abre um pouco a porta, e de dentro a gente vê que outro servo do Gru, mais magrinho e comprido, sai de dentro. Os 2 Minions estão olhando para os 2 lados, para ver se alguém os estava observando. Então ele puxa o outro para dentro do cofre, como se os 2 fossem fazer algo muito errado. Será que eles estão comendo algum doce escondido de todos os outros só para não dividir? Ou será que eles estão planejando tirar férias e não chamar mais ninguém? Isso é um mistério. Voltando à festa dos Minions que a gente falou antes aqui no vídeo, vemos que eles estavam muito empolgados. Vários deles estão fazendo a dança do trenzinho em uma das passarelas por onde eles sempre estão andando. Em um determinado momento da comemoração, vemos que o Minion da frente se vira para tomar um tapa no bumbum do outro funcionário do Gru que vinha logo atrás. Isso é uma coisa que a gente pode dizer que é muito adulta para estar em um filme infantil, você não acha? Quando os Minions estão na convenção de vilões, eles assistem à apresentação da Scarlet, e chega o momento em que ela desafia os que estão presentes a tomarem da vilã a enorme pedra preciosa que ela estava segurando. Nesse momento, a gente vê que o primeiro pobre coitado que tenta fazer isso pula à frente dos Minions e parte para cima do desafio. O interessante é que, se você olhar bem, vai ver que ele dá um tapa na cara de outro vilão que tá na plateia, prestes também a se levantar para tentar tomar a pedra preciosa. O detalhe é que esse homem que toma o tapa é ninguém menos que o próprio Richard Nixon, o 37º presidente dos Estados Unidos, que ficou conhecido pelo escândalo chamado de Watergate, em que ficou comprovado que ele espionava seus inimigos políticos ao melhor estilo super vilão. Como o filme se passa em 76, Nixon já tinha renunciado à presidência, então
Então a gente deduz que talvez ele estivesse na convenção só por diversão. Essa é uma referência que só alguns dos adultos mais velhos conseguiram perceber. Mas ele não é o único líder mundial que a gente vê ser homenageado na convenção de vilões. Isso porque em uma das primeiras filas a gente pode ver um pequeno homem que se parece bastante com a linhagem de ditadores da Coreia do Norte. Ou seja, além de ótimos filmes de entretenimento, Minions e Meu Malvado Favorito também trazem informações de história. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!